Boa noite, Igreja Batista da Fé. Boa noite, meus irmãos da IBFE Leste, a nossa congregação na Zona Leste. É com muita alegria que eu estou aqui novamente, a fim de gravar esse conteúdo e abençoar a vida dos irmãos com um louvor ao nome do nosso Deus e também com uma porção das Escrituras, né? Então vamos começar cantando a respeito da soberania de Deus, reconhecendo o seu amor e o seu cuidado para com as nossas vidas. Vamos adorar a Deus então. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Nosso Deus é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. A proposta essa noite é eu pregar um sermão para os irmãos baseado na mensagem central do livro de Esther. Então eu não vou ler alguma porção específica, não vou pregar alguma porção específica, mas eu vou pedir para os irmãos abrirem no livro, porque haverá um momento da pregação onde eu vou fazer um resumo da história para que a gente possa então desenvolver os pontos, tá bom? Então a proposta hoje é um pouco diferente. Eu gosto muito desse tipo de pregação. Deus fala muito comigo quando eu busco ler o livro como um todo. E a história de Esther é uma história que mexe muito comigo, onde Deus fala muito ao meu coração a respeito da sua providência. Então eu gostaria de também transmitir aos irmãos, né, ensinar aos irmãos o que esse livro como um todo ensina, né? Então eu não vou focar nos detalhes, mas eu vou focar na sua mensagem central. Tá ok?
Então, antes de nós iniciarmos a nossa pregação, vou estar orando para que Deus abençoe esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, que estás no céu, Pai, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe esse momento. Peço que o Senhor abençoe essa gravação, esse momento em que estou aqui servindo a Ti, servindo aos meus irmãos, ó Pai, para que, Senhor, eu tenha êxito, ó Pai, apesar de mim, das minhas falhas e dos meus pecados. Tenha êxito, ó Pai, em ser, ó Pai, como a Tua boca, ó Pai, e, Senhor, ser, ó Pai, verdadeiro em tudo que eu venha falar, ó Pai, a respeito do Senhor e naquilo que o Senhor revela em Sua palavra, na Tua Santa Escritura, Pai. Abençoe esse momento, Senhor, usa a minha vida, Senhor, e assim como o Senhor falou comigo, ó Pai, e me fez descansar na Tua providência, que os meus irmãos também, ó Pai, possam ouvir a Tua voz, ó Pai, e possam, Senhor, ter os seus corações, ó Pai, acalmados, ó Pai, e confiantes, ó Pai, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel e que o Senhor é soberano, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite é a providência de Deus. A mensagem no livro de Esther. Providência de Deus, o termo providência é um termo também teológico, onde nós usamos para falar a respeito da doutrina da soberania de Deus. Providência e soberania são praticamente sinônimos para nós dentro das doutrinas, né, da fé cristã. Então esse livro de Esther ele fala a respeito então da providência de Deus. Embora nem sequer o nome de Deus seja citado no livro de Esther, nós podemos ver através do enredo, através de como a história se desenvolve, o quanto Deus é soberano sobre a vida do seu povo. E a ideia central desse sermão, o que eu preciso que fique bem claro no coração dos irmãos, é que Deus demonstra sua soberania, fidelidade e justiça no cuidado do seu povo. Mais uma vez, Deus, ele demonstra a sua soberania, fidelidade e justiça no cuidado do seu povo, né? A forma como Deus age em favor do seu povo, na maioria das vezes ela não pode ser percebida, né? Somente aqueles que são sensíveis espiritualmente, por serem filhos de Deus e por conhecerem as demonstrações históricas da soberania e misericórdia do Senhor, é que conseguem afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós temos muitas demonstrações onde Deus age de uma maneira miraculosa, sobrenatural, principalmente no Antigo Testamento. Nós vemos teofanias, ou seja, manifestações realmente físicas e visíveis de Deus, como por exemplo algumas batalhas onde um anjo do Senhor vem e mata os inimigos, o exército inimigo no meio de uma batalha, colunas de fogo, Deus queimando sacrifícios dos céus diretamente, mas nem sempre Deus se revela dessa maneira. Em Hebreus fala que nos últimos tempos Deus tem se revelado através do Filho. Mas a mensagem de Esther, ela acontece ainda no contexto da antiga aliança, por volta do quinto e do quarto século antes de Cristo. E mostra a respeito do agir de Deus e do cuidado de Deus para com o seu povo, através de detalhes na história, né? Então, em momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, a gente pode falhar em nossa confiança no Senhor quanto ao seu soberano cuidado sobre as nossas vidas. Então, pode ser que as muitas dificuldades que estamos vivendo venham a nos sufocar ao ponto da gente não conseguir enxergar, por falha nossa, não conseguir enxergar a mão de Deus cuidando de nós, da nossa vida, cuidando realmente da nossa história. E a mensagem do livro de Esther, embora ela seja muito antiga, né, tem aí mais de 2000 anos, ela também é muito atual, por nos relembrar que Deus sempre cuida dos que são seus e que todas as injustiças cometidas contra o seu povo em algum momento serão julgadas. Então o livro de Esther, ele fala a respeito disso, sobre Deus demonstrar a sua soberania, fidelidade e justiça no cuidado do seu povo. Então é uma mensagem escrita sobre um episódio que acontece
no final do período do cativeiro de Judá, né? De Judá, que foi levado cativo para a Babilônia. Muitos judeus voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade, né, como um todo. Porém, alguns judeus ainda permaneceram nas regiões do Império da Babilônia. Esse império depois foi tomado pelo Império pelo Império do rei Assuero, né? Então, aqui nós temos judeus que não voltaram para Jerusalém e que viviam então no Império da Pérsia e estavam vivendo em outras regiões, em outras cidades que não Jerusalém, que não ali a região de Israel, e estavam então expostos e subjugados ao Império Medo-Persa. Então eles não tinham o templo, não tinham os sacrifícios, não tinham a forma de exercer a sua devoção ao Deus de Israel como era antes do cativeiro e também como os seus irmãos que voltaram para Jerusalém estavam tendo. Então aqui há ainda muitos judeus que simplesmente recomeçaram as suas vidas fora de Jerusalém. Né? Ainda era um povo de Deus, Deus continua amando o seu povo e preservando o seu povo, mas esse é o contexto em que Esther e Mardoqueu e Amã, que são os personagens principais, e também o rei Assuero, algumas versões trazem o rei Artaxerxes, são nomes diferentes para a mesma pessoa. Então esse é o contexto onde surge então essa mensagem. E a mensagem se trata de um momento muito marcante, tanto na história do reino da Pérsia, quanto na história do povo de Israel, onde o rei ele declara que haverá uma festividade, uma festa, de nada mais nada menos que 180 dias, e era costume da época esses reis fazerem essas grandes festas a fim de demonstrar a sua glória e o seu poder, as suas riquezas, né? Então no capítulo 1 nós vemos então esse episódio do banquete de Assuero, e perto ali em um momento da festa, no auge da festa, o rei Assuero pede então aos seus funcionários que eles mandem trazer então a rainha Vasti ou Vasti para se apresentar com a sua coroa, a fim de que ele mostrasse e se gabasse ali da beleza dela, né? O livro de Esther fala que a rainha Vasti era uma rainha muito bonita. Então ele faz então esse pedido para que ali no momento da festa ele pudesse então se vangloriar da beleza de sua esposa, né? E o que ocorre é que ela não obedece o rei. Aquilo foi muito chocante, né? Aquilo foi muito chocante para aquela época, né? Até mesmo na nossa época ainda é chocante ver uma mulher desobedecendo o seu marido, né? Para quem ainda preserva alguns bons costumes, ver uma esposa afrontar o marido assim, não só na frente da família, né? Mas na frente do reino todo, é algo que foi muito chocante ali naquela época. Então Vasti se nega a se apresentar, né, perante o rei e perante os seus convidados. E aquilo causa um constrangimento muito grande, porque ele estava ali no seu momento de glória, o rei estava ali no seu momento de demonstrar o seu poder e demonstrar as suas riquezas, né? E ele simplesmente recebe um tapa na cara, né, assim digamos, por ter o pedido dele negado. Então isso faz com que o rei chame então os seus conselheiros e eles decidam então que a rainha Vasti deveria ser então exonerada do seu cargo, deveria ser expulsa do reino, né? Perderia então o seu posto de esposa, seu posto de primeira dama, seu posto de rainha, né? E deveria ser substituída por uma moça mais jovem. Então no capítulo 2 nós vemos então que a partir desse acontecimento na história do reino da Pérsia, acontece então com que uma jovem judia, chamada Esther, viesse a se tornar rainha. Né? Ela estava ali como uma das muitas pessoas, um dos muitos judeus cativos ainda
ali no Império, naquela região. Era um império muito grande, que cobria toda a região do Oriente Médio e também da Ásia Menor, do que a Turquia e uma parte da Europa. Era muito grande, então os judeus foram espalhados por todo esse império, mas Esther morava ali naquela região de Suzã, junto com seu primo Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu também muito piedoso, que adotou ela, por ela ser órfã, né, de pai e mãe. Ele adota ela e ela então participa então de um concurso público de beleza, e dentre as muitas jovens ali da região, das muitas jovens, das muitas virgens que o rei poderia escolher, Esther é a que mais encanta o rei. E ele então escolhe ela, coloca a coroa sobre a sua cabeça e escolhe então uma judia, né, uma moça então cativa, né, uma refugiada, escolhe ela então para ser rainha no lugar de Vasti. Então perceba que uma jovenzinha judia muito pobre, órfã, né, que não está na sua nação de origem, é então colocada como rainha. E Mardoqueu pede para ela manter silêncio sobre a sua nacionalidade, sobre a sua fé. E ela, como uma jovem muito obediente e piedosa ela se mantém então sem dizer de onde ela vinha, né, qual a sua origem. Então acontece também de que nesse meio tempo Mardoqueu, muito cuidadoso que era com a sua prima, né, muito cuidadoso que era com ela, com a sua sobrinha, desculpa, ele sempre ficava ali perto do palácio para conseguir ter contato com ela ainda, para saber como ela está. Ele ainda de longe conseguia cuidar dela e instruir ela, né? E num desses episódios, ainda no capítulo 2, ele consegue ficar sabendo de uma trama, né, de uma conspiração contra o rei Assuero. Então ele consegue informar, né, os oficiais, eles conseguem informar Esther dessa trama, dessa conspiração contra o rei. O rei iria ser morto por dois de seus oficiais. Esther então conta para o rei, o caso é investigado e esses dois conspiradores são então enforcados e a história passa por aqui, né? A história passa, acontece isso então, né? Mas fica registrado que Mardoqueu teve esse ato de fidelidade ao rei, esse ato de honra de não permitir que uma conspiração acontecesse. Acontece então que surge então um personagem na história que é Amã, que era um dos oficiais do rei, e Amã então ele é honrado pelo rei, não se sabe o motivo ao certo, mas Amã é alguém que o rei Assuero escolhe honrar e coloca ele na mais alta posição dentro do reino, né? Dá a ele muito poder no reino. E Amã começa a exigir então que ele recebesse honra, né, assim como o rei recebia. Então era costume que onde Amã passasse as pessoas então se ajoelhassem perante ele, se prostrassem perante esse oficial do rei, que era Amã. Mas Mardoqueu, judeu piedoso que era, sabendo que só há um Deus, que só há um ser ao qual deve ser adorado, ao qual devemos nos prostrar, mesmo vivendo naquele império, mesmo vivendo no meio de todo aquele paganismo, ele não se dobra diante de Amã, gerando então uma irritação, né? Gerando um conflito. Então Amã pretende então matar Mardoqueu, e não suficiente com isso, ele que já estava todo gaboso da sua alta posição no império, ele resolve não só matar Mardoqueu, mas matar também todos os judeus. Então ele lança sortes e decide ali junto com os seus conselheiros, né, junto com a sua turma, o dia, lançam sortes, escolhem um dia. Então naquele momento eles decidem que daqui um ano todos os Mardoqueu e todos os judeus do império seriam mortos. Ou seja, todos os judeus da face da terra ali seriam mortos. O povo judeu está então numa iminência de ser completamente destruído da face da terra. Ou seja, o povo da aliança,
O povo o qual Deus fez uma aliança com Abraão e disse que dele teria uma grande nação e que essa nação viria a abençoar todas as nações. Depois tivemos a aliança mosaica e a aliança davídica, onde Deus promete que por meio de Israel, um descendente de Davi iria governar sobre Israel, e Israel governaria sobre todas as nações, e de Israel viria quem? Nada mais, nada menos que o Messias. É essa nação, é esse povo que está aqui sendo ameaçado por Amã. Então Amã então pede para que o rei viesse a decretar então o seu desejo, que o seu desejo fosse cumprido. Fala para o rei Assuero que esse povo era um povo muito perigoso, um povo de leis diferentes que a do rei Assuero, leis diferentes do Império da Pérsia. Então o rei decreta que realmente daqui a um ano todos os judeus seriam mortos. Então Mordecai fica sabendo de tudo isso, ele fica consternado, né? Ele faz aquele costume de rasgar as suas vestes, vestir pano de saco, jogar cinzas sobre a cabeça e lamentar que a vida dele e a vida de todo o povo de Israel, espalhado por toda a região ali do império, fosse destruída. Então ele pede para que Esther interceda ao rei em favor do povo de Israel. Então Esther foi colocada nessa posição e não foi à toa. Perceba Deus agindo em favor do seu povo, controlando a história. Então Mardoqueu vai até Esther e pede para ela, já que Esther era muito querida pelo rei, já que Esther tinha toda a simpatia do rei, foi escolhida como rainha no lugar de Vasti, né, o rei era apaixonado por Esther, ele pede para ela então, olha, vai lá e pede para que o rei não permita que isso aconteça. Embora o rei tenha decretado com o selo do seu anel que os judeus deveriam ser exterminados, e que todos os povos tinham ali, naquele dia específico, num dia específico, numa data marcada, a permissão de exterminar todos os judeus. Né? Esse ódio pelos judeus já não percebam que é uma história antiga. Né? Então, Esther, a princípio, ela resiste um pouco. Fazia 30 dias ali que o rei não chamava Esther à sua presença, né? E precisava ter uma autorização, ou seja, as pessoas precisavam ser convidadas pelo rei para se colocarem diante dele. Uma pessoa, naquela época, naquele contexto do Império da Pérsia, que tivesse a ousadia de entrar na sala do trono e falar com o rei sem ter sido convidada, corria o risco de ser morta. Mesmo sendo Esther, mesmo sendo a queridinha do rei, ela estava correndo esse risco. Mas Mardoqueu lembra ela de que não só que a vida dela estava em risco, a vida da família dela estava em risco e que todo o povo dela poderia morrer se ela não tivesse a coragem e a audácia de entrar na sala do trono e interceder em favor do seu povo. Então Esther, ela resolve então, ela é corajosa e ela vai diante do rei Assuero interceder em favor do seu povo. Então, pela misericórdia de Deus, o rei aceita a entrada dela na sala do trono. Não só aceita, como fala para ela assim, olha, o que você pedir eu te dou, até metade do meu reino eu te dou. E o que ela faz? Ela chama... antes disso, lembrando, ela pede para que Mardoqueu e todo o povo ore por ela e jejuem por ela durante 3 dias. E no terceiro dia de jejum, após ela ter se preparado, ter se colocado diante de Deus, ela ia à presença do rei. Então acontece esse jejum, né, todo, e então ela vai à presença do rei, o rei a recebe, o rei chega a oferecer metade do seu reino para ela, mas o que ela faz? Ela chama o rei para jantar. Ela simplesmente chama o rei para jantar e chama o rei e Amã para um banquete. Então no capítulo 5 nós vemos acontecer esse primeiro jantar, e nesse primeiro jantar então o rei ali comendo junto com Amã, junto com Esther, né, sem Amã desconfiar de nada, a rainha pede então, e o rei faz de novo a proposta para ela, fala assim, o que você quer, até metade do reino eu te dou, mas Esther pega e chama eles para um outro jantar. Aí nesse meio tempo, o que acontece?
Amã se enfurece ainda mais com Mardoqueu, porque na saída desse jantar ele se encontra ali com Mardoqueu. Mardoqueu não se dobra diante de Amã, e Mardoqueu manda então fazer uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. O Amã não queria esperar chegar o dia do decreto para que todos os judeus fossem mortos. Ele já queria matar Mardoqueu o mais rápido possível e mandou fazer uma forca para ele. Então acontece dias depois um segundo banquete. Aí nesse banquete, de novo, Esther convida Amã e convida o rei. Então nesse banquete o rei faz a proposta de novo para Esther, dizendo a ela que daria a ela o que ela quisesse. Então Esther decide abrir o seu coração e ela pede para o rei que ela revela a sua nacionalidade e revela que ela e o seu povo estavam sendo ameaçados por um homem muito maligno, e esse homem era Amã. Imagina o clima, gente, na mesa. O rei fica então consternado. O rei fica consternado e o rei decide então, o rei reage a isso e ele fica consternado porque ele não pode revogar o decreto. O decreto, uma vez dado, tinha que acontecer, né? Então o rei não pode fazer muita coisa. O que ele faz? Ele manda Amã ser enforcado na forca que o próprio Amã fez para Mardoqueu. O jogo vira. Perceba aqui que o jogo vira. Então Mardoqueu, que era para ser enforcado, a forca que foi feita para ele é feita então, nessa forca que foi feita para Mardoqueu é a forca que Amã morre. Então Amã sofre então prova do seu próprio veneno e cai na sua própria armadilha. Sem contar que antes disso, antes de Amã sofrer esse revés na sua vida, nos seus planos, ele teve que passar pela humilhação de ter que honrar Mardoqueu. Porque noites anteriores a esse segundo jantar, o rei perdeu o sono, pediu para olhar os registros do reino, e ele viu que Mardoqueu lá no passado tinha honrado ele e não permitido que ele sofresse um golpe. Então o rei viu que Mardoqueu não tinha recebido nenhuma honra por aquilo, e o rei manda que Mardoqueu fosse honrado por aquela fidelidade que ele cometeu lá atrás. E ele manda quem fazer esse serviço? Ele manda o próprio Amã honrar Mardoqueu. Então Amã tinha preparado uma forca, estava louco para matar Mardoqueu. O que ele teve que fazer? Ele teve que honrar Mardoqueu, colocar vestes reais nele, colocar ele sobre um cavalo, passear pela cidade e dizer: é isso que se faz a homem a quem o rei deseja honrar. Amã vai, aí Amã, depois de sofrer essa humilhação, ele vai para o jantar, ele é denunciado por Esther e ele é morto então na forca que ele prepara para Amã. E o que ocorre então depois disso? Ocorre que o rei dá a liberdade para que Esther e Mardoqueu escrevessem um decreto em favor do povo judeu. Como o rei não podia revogar o seu decreto, ele pede para que Mardoqueu escreva o decreto do jeito que ele quiser. Da mesma forma como Amã teve liberdade para escrever o decreto contra os judeus, agora Mardoqueu e Esther têm a liberdade para redigir esse decreto. E esse decreto é redigido então, e esse decreto então ele entra em vigor, e o rei declara através desse decreto que o dia que seria a morte dos judeus, nesse dia, os judeus tinham toda a liberdade, os judeus tinham a autoridade, eles estavam autorizados pelo reino a reagir contra os seus inimigos e não permitir que eles fossem mortos. Então perceba que o decreto não é revogado, os judeus eles não são livrados desse dia de guerra, mas eles recebem a autorização para reagir. Eles recebem um excludente de ilicitude. Não seria ilícito que eles reagissem então à trama que o já morto, o já falecido Amã tinha feito para eles. Acontece então o dia, chega o dia, um dia lá por volta do mês de março,
Então todos os povos do império aproveitaram aquele dia e foram atacar os judeus. E o que aconteceu? Os judeus reagiram. E os judeus mataram todos os seus inimigos. Nós vemos isso no capítulo 9 de Esther. Os judeus matam todos os seus inimigos, desde Susã, por todo o império. Todos aqueles que tramaram contra os judeus foram mortos e milhares de pessoas morreram nas mãos dos judeus. O dia que era o dia da morte dos judeus foi um dia de vitória. E Deus preservou o seu povo, cuidando de todos esses detalhes da história. E então Esther foi honrada, Mardoqueu foi honrado, o povo judeu foi honrado, o povo de Deus foi preservado através de todos esses acontecimentos, de todos esses detalhes. E esse caso deu origem à festa de Purim, que é uma festa judaica, da tradição judaica até os dias de hoje. Era uma festa que não constava na Torá, é uma festa que acontece então por esse motivo após o exílio, onde os judeus foram livrados de serem mortos pelos seus inimigos. Então, meus irmãos, o livro de Esther nos ensina que Deus demonstra sua soberania, fidelidade e justiça no cuidado do seu povo. Então, de que maneira, nessa história de Esther, de que maneira nós podemos ver que Deus é soberano, fiel e justo? Primeiro ponto, meus irmãos, a soberania de Deus também se revela nos bastidores. Ele conduz a história. A soberania de Deus também se revela nos bastidores. Ele conduz a história. Nem sempre desce fogo do céu. Nem sempre o anjo do Senhor vem e mata todos os nossos inimigos. Nem sempre a terra para de girar. Nem sempre acontece algo espalhafatoso. A soberania de Deus também se revela nos bastidores. Ele conduz a nossa história. Perceba que em um momento crucial, tanto da história dos persas quanto dos judeus, Deus coloca Esther na realeza a fim de preservar o seu povo por meio de sua corajosa intercessão. Perceba que Deus usou um acontecimento dentro do reino dos persas, usou a situação do cativeiro do povo judeu ali naquela região da Babilônia, chamada nesse momento a região do Império Persa. E através daquela briga do casal da rainha Vasti com o rei, através da desobediência dela, Deus faz com que Esther seja colocada na realeza, coloca ela dentro do palácio e faz com que ela consiga exercer a função de intercessora pelo povo judeu. Pelo povo judeu. Então a soberania de Deus se revela nos bastidores, através desses detalhes que no momento a gente não percebe. Mas depois que a história termina, você consegue ver Deus agindo em cada detalhe. As ações de honestidade e honra, como a de Mardoqueu, parecem não significar nada, mas Deus abençoa a nossa fidelidade. Perceba que o rei passa a ser simpático tanto a Esther quanto a Mardoqueu. Porque aquele ato de justiça de Mardoqueu, de não permitir o golpe daqueles dois funcionários contra o rei, quando Mardoqueu fez aquilo, ninguém fez nada de bom para ele. Mas no momento à noite onde o rei perde o seu sono e pede para olhar os registros do reino, ele vê, não foi feito nada a Mardoqueu. Esse judeu não recebeu nenhum benefício por ter me livrado de receber um golpe, por ter me livrado de perder a minha própria vida. Porque os golpes lá não eram só do meio político. O golpe era realmente matar o rei. Mas então Mardoqueu ele é elevado ao nível de honra e recebe o favor do rei, tanto ele quanto Esther, quanto todo o povo judeu. Ou seja, às vezes você faz um bem em algum momento da sua vida e você pensa que Deus não está vendo. Ou às vezes você toma até prejuízo por ser honesto. Mas Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Em Cristo, nosso trabalho não é em vão. Então a soberania de Deus também se revela nos bastidores, meus irmãos. Ele conduz a nossa história. O segundo ponto
que a mensagem de Esther nos ensina, que a fidelidade de Deus se revela na preservação do seu povo. Ele cuida dos que são seus. A fidelidade de Deus se revela na preservação do seu povo. Ele cuida dos que são seus. Por mais que ímpios sejam elevados a posições de honra e poder, como por exemplo aconteceu com Amã, né? O que aquele cara fez de bom para ser tão honrado pelo rei, para ter o poder político de decretar a morte de todos os judeus? Então, perceba que nós não devemos achar que Deus não está no controle da situação quando nós vemos essas justiças acontecendo, principalmente no campo político. E perceba que, embora Amã tenha sido colocado nessa posição de honra, sem merecer, Mardoqueu continuou honrando a Deus e não honrou Amã. Ele não se dobrou, porque ele reconhece que Deus é fiel, ele reconhece que Deus vai cuidar da vida dele. Ele fala assim: eu não preciso me dobrar a homens para receber a preservação da minha vida. Eu me prostrarei diante do meu Deus que é fiel. Perceba também, meus irmãos, que os inimigos do povo de Deus também são inimigos do próprio Deus. E o que aconteceu com Amã, que caiu na sua própria armadilha, mostra como Deus é fiel e soberano. Os nossos inimigos, aqueles que são contra a nossa felicidade, a nossa alegria, contra a nossa fé e contra a nossa existência, eles são também inimigos de Deus. E Deus é fiel em nos preservar. E a fidelidade do Senhor, ela é revelada também no fato dele nos dar condições para vencermos. Perceba que Deus demonstra sua fidelidade para com Israel, não desfazendo o decreto, mas dando autoridade para que o povo reagisse. Ou seja, nem sempre o cuidado de Deus se dá de maneira a nos aliviar de nos fazermos nada. Mas o cuidado de Deus também se demonstra pelo fato de que Ele nos capacita a vencermos as nossas batalhas. Quando você percebe que você está no meio de uma tribulação, mas tem conseguido perseverar, por mais que aquilo que esteja doendo, você precisa reconhecer que é Deus quem está te sustentando para passar por aquilo. Então a fidelidade do Senhor nem sempre se revela de uma maneira a nos livrar das nossas tribulações, mas se revela de uma maneira, e na maioria das vezes, a nos sustentar para que nós possamos passar por aquela situação de uma maneira que agrade a Ele. A fidelidade de Deus se revela na preservação do seu povo. Ele cuida dos que são seus. Terceiro e último ponto, meus irmãos. O cuidado de Deus também se revela na justiça de Deus contra os inimigos do seu povo. Ele condena os ímpios. Muitas das vezes nós olhamos para as muitas coisas erradas acontecendo ao nosso redor e a gente pensa que Deus não está vendo. A gente pensa: Deus, quando que o Senhor vai fazer alguma coisa contra essas pessoas ruins? Deus, quando que o Senhor vai fazer alguma coisa contra essas injustiças que estão sendo cometidas dia após dia? E não somente contra o povo de Deus, mas contra todas as pessoas. Mas porque Deus ele é fiel ao seu povo, ele condenará essas injustiças. Deus é justo, não há um pecado que passe despercebido aos olhos do Senhor. Ele há de julgar. Então, o que seria o dia da morte dos judeus, na verdade, foi o dia da redenção deles. O dia que estava marcado para eles morrer foi o dia da vitória deles. Foi o dia de festa. Assim é o dia do Senhor, meus irmãos. Meus alunos de escatologia conseguirão se lembrar disso. O dia do Senhor, para aqueles que são de Deus, é o dia da eternidade. É o dia onde tudo terá acabado e nós estaremos com Cristo. Mas o dia do Senhor, para aqueles que não creem em Deus, é o dia de morte. É a segunda morte. É a morte eterna. É o lago de fogo e enxofre, onde Satanás, os seus anjos e todos os ímpios serão condenados. Deus há de julgar.
Deus é soberano também sobre as injustiças que estão sendo cometidas dia após dia. Perceba também, meus irmãos, que os planos de Amã, bem como o desejo dos ímpios, foram completamente frustrados. Mas o plano divino de preservar o seu povo permaneceu. Deus é justo. Por conta de Deus ter uma aliança com o povo de Israel, ele não permitiu que o plano de Amã prevalecesse. O que prevaleceu? O plano de Deus. Perceba que qualquer coisa que for acontecer contra nós, gente, isso é muito sério. Qualquer dor, qualquer coisa que for acontecer contra nós, só acontece porque Deus permite. Se algo for contra a nossa vida, que não esteja nos planos do Senhor, não irá acontecer. Deus é soberano, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo a sua vontade, porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a sua imagem e semelhança. Toda dor na sua vida tem um propósito, todo sofrimento tem um porquê. E nós não vamos saber a maioria do porquê deles, mas Deus sabe. Assim como os planos de Amã não prevaleceram sobre os planos do Senhor, os planos dos nossos inimigos contra nós, os planos de Satanás contra a sua vida, não prevalecerão sobre os planos do Senhor. Deus sempre vence. Deus é soberano. Deus é justo. E ainda nesse terceiro ponto, meus irmãos, a festa de Purim, ela é como um memorial de que nós não estamos sujeitos à sorte, mas de que Deus controla a nossa existência. A festa de Purim é uma festa onde os judeus celebram de que os planos dos seus inimigos foram frustrados. Deus mudou a sorte deles. Aquilo que estava destinado, o dia onde todos os judeus seriam exterminados, foi o dia da redenção deles. Deus controla a nossa existência, bem como a existência de tudo e de todos. Meus irmãos, o cuidado de Deus se revela em sua justiça contra os inimigos do seu povo. Ele condena os ímpios. Não existe coincidência, existe providência. Nada acontece por acaso na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles aos quais Deus, por graça, tem uma aliança. Concluindo, meus irmãos, eu lembro a vocês da ideia central, de que Deus demonstra sua soberania, fidelidade e justiça no cuidado do seu povo. Deus demonstra sua soberania, fidelidade e justiça no cuidado do seu povo. E de que maneira nós podemos ver que Deus é soberano, fiel e justo? Através da soberania dele revelada nos bastidores, ele conduz a nossa história. A fidelidade de Deus se revela na preservação do seu povo, ele cuida dos que são seus. E que o cuidado de Deus se revela em sua justiça contra os inimigos do seu povo, ele condena os ímpios. Deus é soberano, fiel e justo. Deus é soberano, fiel e protetor e seus planos jamais podem ser frustrados. Por mais que não consigamos ver as suas ações, ele já demonstrou ao longo da história que podemos confiar em seu cuidado providencial. A preservação de Israel, meus irmãos, é a preservação do povo, o qual viria o Messias, Jesus Cristo, aquele pelo qual vem a redenção de todas as nações. Quando nós olhamos o livro de Esther, nós vimos que o povo de Deus, que o povo de Israel foi preservado, nós podemos ver que a nossa salvação foi preservada, porque através do povo de Israel que vem o Messias. O livro de Esther é sobre a nossa preservação, é sobre a nossa salvação, é sobre Jesus Cristo. Assim como na história de Esther o seu amor leal, o amor de Deus é demonstrado, na história da redenção, nós também podemos ver que Cristo venceu na cruz por nós, trazendo perdão aos nossos pecados e destruindo os planos de Satanás. Assim como a gente vê muitas histórias do Antigo Testamento,
Deus preservando o seu povo e frustrando os planos dos seus inimigos, quando nós olhamos a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, na cruz nós vemos a nossa vitória. Satanás foi derrotado, o descendente da mulher pisa sobre a cabeça da serpente. E é só uma questão de tempo, onde o Messias retornará em sua segunda vida e há de restaurar todas as coisas e condenar os seus inimigos e nos levar para junto dele para todo sempre e reinaremos com Jesus em sua glória e majestade. Na dispensação futura, meus irmãos, os que possuem os seus nomes no livro da vida não serão julgados no trono branco. Mas os inimigos de Deus e de seu povo, ou seja, os ímpios, Satanás e seus anjos, arderão eternamente no lago de fogo e enxofre, e estaremos para sempre protegidos na Nova Jerusalém, servindo ao Senhor e desfrutando da sua presença para sempre. Meus irmãos, Deus demonstra sua soberania, fidelidade e justiça no cuidado do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Que o seu coração se acalme. Que a sua fé seja fortalecida, a fim de que você passe por essa tribulação desse momento e por toda e qualquer tribulação que ainda possa vir, de uma maneira que agrade ao Senhor, porque a sua esperança não está nas circunstâncias. A sua esperança está em Cristo, está em Deus, que controla todas as circunstâncias. Ele cuidou, cuida e sempre cuidará de nós. Que Deus te abençoe. Amém.